Jornada 2. Parte 6. Depois de levar os pais de Keno e uma empregada para o quarto do esgoto que era a base de Keno, ele acorrentou a porta com correntes enferrujadas para que não abrisse. Mesmo que criaturas mortas sem inteligência, como os zumbis, não conseguissem abrir portas, ainda assim era melhor impedi-los apenas por precaução. Keno tinha sentimentos mistos quando ela olhou para a porta do quarto, e Suzuki Satoru falou com ela. Pronto, vejamos. Como prefere viajar, Keno? Não nos cansamos, não precisamos comer e não precisamos dormir. Podemos sair agora sem levar mais nada conosco. Mas as pessoas em aldeias ou cidades ficariam desconfiadas se nos vissem fazer isso. Portanto, gostaria de fazer algo que não desperte suspeitas. Quer dizer, arrastar um monte de bagagem com a gente. Isso não faria as pessoas ficarem mais desconfiadas. Na verdade, Suzuki Satoru não fazia ideia de como as pessoas neste mundo viajavam. Portanto, ele não tinha ideia de como evitar suspeitas. Keno olhou para o lado e disse que não sabia. Nesse caso, qual você prefere, pegar uma carruagem ou ir a pé? Nenhum dos dois me incomodaria, tudo bem. Nós não temos o conceito de fadiga, afinal. Mas eu ando muito devagar, então. Tudo bem, não se preocupe. Eu andarei no seu ritmo, Keno. Dito isto, uma vez que ambos eram mortos-vivos, eles não poderiam simplesmente correr a toda velocidade o tempo todo. Bem, certamente ver um adulto correndo com uma menina ao seu lado deixaria uma má impressão nos outros. Eu vou pegar uma carruagem, então. Mas e os cavalos? Como devemos pegar um? Isso é verdade. Quanto aos cavalos. Suzuki Satoru olhou pela janela. Ele não podia ver nenhum sinal de cavalos, mas ele podia ver zumbis. Mesmo se houvesse cavalos, eles provavelmente seriam zumbis, e com certeza as pessoas de outras cidades não gostariam de ver um cavalo morto puxando uma carruagem pela cidade. Isso estava definitivamente fora de cogitação. De repente, Suzuki Satoru teve uma ideia. Não se preocupe. Eu farei algo sobre os cavalos. Apenas relaxe e deixe comigo. O problema é a carruagem. Vagões cobertos, vagões de carga, vagões fechados, com que base vamos usar em nossa jornada? Seremos a princesa e seu lançador de magia? Nesse caso, do país que eu vim tinha uma espécie de carruagem em forma de abóbora. Esse pode ser o melhor cenário para nós. Suzuki Satoru havia dito isso em um tom ligeiramente brincalhão, mas Keno disse nervosamente. Que tal um lançador de magia misericordioso e sua seguidora? Só para confirmar, mas, eu sou o lançador de magia misericordioso enquanto você é a seguidora. Sim. Então essa sugestão está fora de questão. Suzuki Satoru não achava que pudesse usar Keno como sua seguidora para fazer um show. Nesse caso, Keno disse, e então caiu em pensamentos. Depois disso, ela distraidamente falou. Que tal amigos? Amigos, então somos companheiros de viagem, tudo bem, nossa história será essa. Depois de levar em consideração a diferença de idade, muitas pessoas provavelmente acham estranho que sejam amigos. No entanto, Suzuki Satoru não se sentia assim. Ele tinha visto muitas vezes crianças que tinham acabado de se formar na escola primária trabalhando ao lado dele, e era muito difícil dizer a idade de alguém em Yggdrasil levando em conta só a aparência. Na verdade, o líder de uma guilda que rivalizara com a Ainzo Algon era uma criança na vida real e por outro lado, havia jogadores que pareciam crianças, mas cuja idade real era mais do que a de Suzuki Satoru. Quando os ouviu falar sobre seus netos, Suzuki Satoru congelou em confusão por um momento. Ele ainda olhava para aqueles dias com nostalgia. Portanto, não havia nada de estranho em tratar Keno como sua amiga. Claro, Suzuki Satoru sabia que Keno era mais fraca que ele, então a relação dos dois seria algo como protetor e protegido. Entretanto, era muito comum em Yggdrasil que jogadores experientes trabalhassem com jogadores novatos para aumentar o nível de poder deles, assim como formar grupos com membros artesãos não combatentes para se aventurar por aí. Ainda assim, precisamos de uma explicação que convença as pessoas de que somos amigos. Eu acho que nós podemos tomar nosso tempo pensando nisso durante a jornada. Tudo bem, mas é que, quando mencionou uma carruagem em forma de abóbora, quis dizer o tipo comestível de abóbora. É uma carruagem que pode ser usada como ração de emergência se alguém tiver fome. Não, é só a forma. Suzuki Satoru sentiu que explicar verbalmente seria problemático, e então ele vasculhou seu inventário. Vou ver se consigo te mostrar. Ele tirou um álbum de fotos tirado com seus amigos. Suzuki Satoru passou rapidamente por ele. As lembranças vindas pelas muitas fotos encheram Suzuki Satoru de nostalgia. Parte dele queria continuar olhando, mas ele se forçou a não o fazer e continuou a folhear as páginas. A foto que ele estava procurando não estava neste álbum.
Suzuki Satoru mudou para outro e depois para um terceiro. Achei. Keno, olhe para esta foto. A carruagem nesta imagem com minha amiga. Keno olhou esticando o pescoço e então seu queixo caiu. Um slime de vestido, uma mulher. Ela é uma princesa slime. Sobre a carruagem estava uma princesa em um vestido branco, erguendo um grande escudo, Bukubuku Shagama. Tinha sido uma foto para comemorar a conclusão da carruagem, mas Bukubuku Shagama acabou se tornando a principal atração da foto e isso também mostrou qual tinham a aparência mais marcante. Hahaha, eu vou falar sobre isso durante a nossa viagem. Veja, um pouco abaixo está a carruagem de abóbora. Ouvi dizer que nesse formato é o que toda jovem garota sonha. É por isso que ela está tão feliz. Ele lembrou de um certo irmão que não se conteve e murmurou certa vez: você não pode chamá-la de jovem nessa idade. Ken olhou para o lado, visivelmente perturbada. Quer dizer, como sonhos ruins. Ha, espere aí, o quê? Suzuki Satoru estava confuso. Ele riu de alegria genuína, mas Suzuki Satoru sentiu uma sensação de desconforto quando sua alegria foi repentinamente suprimida. Não me diga que a supressão emocional dos mortos-vivos não se aplica apenas às emoções negativas, não, se bem que faz sentido. Não precisar comer ou beber não é ruim, mas isso também significa que você não pode comer comida. Tem seus pontos bons e ruins. O que há de errado? Satoru-san? Talvez tenha sido porque suas preocupações foram repentinamente reprimidas, mas Suzuki Satoru respondeu à pergunta de Keno com um gentil: está tudo bem. Mesmo assim, isso não suprimiu completamente minha felicidade. Deve haver um meio de viver enquanto se busca alegria. Certo, então vamos começar a procurar por carruagens. O ideal é que a carruagem seja mais velha, do tipo que não levante suspeitas. Sim, Keno, você me disse para não levar a propriedade de outras pessoas, isso não significa que levar a carruagem seria uma coisa ruim. Keno pensou por um tempo e então respondeu: vai ficar tudo bem porque pagaremos por ela. Então, ela levantou a mochila. Entendo, nesse caso, posso pedir que me empreste dinheiro, Keno. Como mostrei anteriormente, tenho amplos recursos. Mas acontece que todas elas são moedas de ouro que não estão em circulação. Parece perigoso tentar pagar com elas. É por isso? Bem, já que é assim, então eu posso emprestar, não, eu posso oferecer, dar um pouco. Não, isso não vai acontecer, Keno. Até certo ponto, esse dinheiro é sua herança de seus pais. Você não pode simplesmente entregá-lo aos outros. Eu entendo. Embora você possa não concordar nessas circunstâncias, isso também inclui as relíquias de seus antepassados. Você não deve gastar cegamente, entendido? Compreendo. Mesmo dizendo isso, a expressão de Keno sugeria que ela não entendia direito. Talvez Suzuki Satoru estivesse simplesmente forçando suas opiniões sobre ela. Então, pode me emprestar um pouco? Eu pagarei de volta até vender as pedras que tenho à mão. Tudo bem. Ótimo. Então dividiremos o custo para comprar o vagão. Somos amigos, então vamos colocar o mesmo valor. Claro. Certo. Então vamos encontrar uma carruagem. Agora mesmo. Suzuki Satoru respondeu a Keno com uma resposta enérgica, e os dois vagaram pelas ruas. Ao longo do caminho, Suzuki Satoru havia armazenado as moedas de ouro deste mundo que ele tinha pegado emprestado de Keno em sua dimensão de bolso. Elas foram armazenadas em um local separado das moedas Yggdrasil, e não pareciam ocupar limite de peso. Se o fizessem, ele não conseguiria armazenar nada em seu inventário. Esta foi uma decisão de design perfeitamente racional para um jogo, mas no mundo real ficava meio distoante da realidade. É muito útil, mas meio que estraga o realismo em um lugar como este. Será mesmo que isso não é um jogo? Apesar de seu corpo ter confirmado a Suzuki Satoru que ele não estava em um jogo, a manipulação de seu inventário fez com que ele se sentisse como se ainda estivesse em um jogo. Parecia algo fora do lugar, como se o jogo estivesse sobrescrevendo o mundo real. Em última análise, no entanto, Suzuki Satoru ainda não tinha uma resposta, mesmo se pensasse sem parar. Mais importante, ainda há muitas outras coisas a serem consideradas. Eles haviam encontrado várias carruagens, mas todas estavam muito desgastadas pela idade e pareciam que desmoronariam se alguém tentasse usá-las. Ele não queria perder muito tempo, mas procurar sozinho teria sido perigoso, então trouxe Keno com ele em sua busca. Depois de muito tempo, eles finalmente encontraram uma carruagem coberta em um pequeno galpão ao lado de uma casa grande. O estranho era que esse galpão tinha algum tipo de prisão em seu porão, e havia inúmeras zumbis mulheres, por assim dizer, enjauladas. Era um mistério insolúvel, mas Suzuki Satoru fingiu não o ter visto. Afinal, não importava o que ele quisesse fazer agora, já era tarde demais.
Suzuki Satoru empurrou o vagão com sua força sobre-humana para testá-lo. Rangeu um pouco, mas os eixos não pareciam que se partiriam com facilidade. Parece que o vagão foi encantado em pontos chaves da estrutura. Por que não aproveitaram e encantaram tudo de uma vez? Por que isso? Ainda assim, era inútil pensar sobre essas coisas. Suzuki Satoru criou um portal na frente do vagão e começou a empurrar. Keno foi para o lado de Suzuki Satoru e ajudou a empurrar. A ideia de convocar o Grifo Lorde surgiu, mas ele pediu a ela para guardar esse poder para outras situações. Embora fosse difícil dizer se a força de Keno foi de muita ajuda, os dois empurraram o vagão para fora da cidade. Ele manteve o portal aberto, então pegou o guarda-camisa, que havia trazido mais cedo, ele ainda estava vagando nas proximidades e o arrastou, em seguida, o empurrou através do portal antes de encerrar a magia. Agora, vou preparar um substituto para o cavalo. O que Suzuki Satoru tirou foi uma estátua majestosa de um cavalo com as patas dianteiras erguidas no ar. Era o item estátua de animal, cavalo de guerra, ele a colocou no chão e instantaneamente se expandiu em um poderoso equino. Uau! Que cavalo incrível! Nós não tínhamos nada tão grande em nossa casa. Você é incrível, Satoru-san. Keno deu um sorriso que correspondia à sua idade aparente, algo que tinha sido bem raro até agora. Depois de ver sua reação sincera, Satoru riu. Suzuki Satoru ordenou que o cavalo conhecido como cavalo golem se movesse para a frente do vagão, onde o amarrou com cordas. Em seguida, sentou-se no banco do condutor e ordenou que fosse para frente, e o cavalo golem obedeceu. Só então Suzuki Satoru ficou aliviado. Este alívio foi porque o cavalo conjurado de um item poderia ser usado para puxar um vagão. Suzuki Satoru nunca se sentou em um cavalo ou sequer tocou em um deles antes, então ele não deveria ter sido capaz de fazer um cavalo comum neste mundo o obedecer. Mas, felizmente, esse problema havia sido resolvido. Suzuki Satoru não pôde deixar de ficar impressionado com seu raciocínio rápido. Pronto, Keno. Vamos à cidade vizinha primeiro e ver como as coisas estão lá. Então, resolveremos o mistério do que transformou todos aqui. Um dia encontraremos uma maneira de salvar a todos. Sim. Eu estou contando com você, Satoru-san.